Obrigado. Boa tarde, obrigado pela presença nessa live de hoje. Eu sou Yuri Capo, CEO do Selink, e informo que o foco da live de hoje é o assunto em torno do acelerando a carreira de conselheiro, né? E temos a oportunidade de nos aprofundar nos conceitos que um conselheiro precisa saber sobre o tema. Para debater o assunto, né, e dar umas dicas preciosas sobre esse movimento, convidei Gustavo Gonçalves, que é o nosso instrutor no Celinte para a formação TCP. Está contigo, Gustavo, para a sua introdução. Obrigado, Yuri. Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Obrigado pela audiência, pelo interesse de todo mundo. Brevemente me apresentando para vocês, eu tenho 58 anos. Desses 58 anos são mais ou menos 38 de estrada profissional. Desses 38, tem aproximadamente 20 como executivo C-level. E nos últimos 7 para 8 anos, comecei a trabalhar mais fortemente na construção da minha carreira em governança corporativa. Isso porque nesses meus últimos quase 20 anos como executivo C-level, tive sempre muito envolvido com aspectos de governança. Eu quase sempre trabalhei em empresas multinacionais que sempre demandaram muita governança, mas eu estava do lado de lá, né, do lado do executivo. E eu sempre quis entender como é que as decisões dos boards eram tomadas e baseadas em quê. A partir de 2015, comecei a investir na minha formação, né, como conselheiro, fiz vários cursos e acabei me aproximando do Celint algum tempo depois, e aí daí para frente a história é bastante completa, né? O Celint veio preencher uma lacuna que não havia no mercado, pelo menos pelas minhas pesquisas, e hoje em dia eu acho que preenche de forma brilhante. Bom, eu hoje em dia atuo não só como executivo, eu tenho uma função em tempo integral de executivo, mas eu atuo também em 3 conselhos, sendo um deles de um grupo empresarial do Nordeste, né, que tem 5 empresas no seu grupo empresarial, a holding, e essa é uma oportunidade que foi gerada pelo próprio Celint, para a qual eu me candidatei e tive a felicidade de conquistar a vaga. Eu atuo também numa startup, e como toda startup tem as suas idiosincrasias, né, e dificuldades e facilidades e velocidade bem distinta de uma empresa tradicional, e consequentemente a governança tem que ser coerente, fundamentada, mas adequada a essas características. E também sou conselheiro de uma associação de mentores de negócios voltada para o ecossistema de inovação, para desenvolvimento de apoio aos empreendedores de startups. Nesse conselho, eu sou o secretário executivo e sou vice-presidente do conselho dessa associação. Tá? Então, é basicamente isso. Não vou tomar todo o tempo aqui me apresentando, mas esse é um breve resumo de quem é a pessoa que está aqui conversando com vocês hoje. Fala, Yuri. Fala, Yuri. Bacana, Gustavo. Bacana, Gustavo. Obrigado. Obrigado pela devolução. Bom, vocês perceberam que o Gustavo ele tem atuado em conselhos remunerados e não remunerados também, em paralelo, né? Não é uma questão de início de carreira como não remunerado e depois só atuando em remunerado, e sim, mas em paralelo, Gustavo vem atuando nessas duas frentes, né? Bom, informo que as perguntas e os comentários são super bem-vindos, e assim que eles começarem a aparecer no nosso bate-papo, a gente vai dar especial atenção para eles, né? Se a gente não conseguir respondê-los todos, hoje a gente responde juntamente com o upload dessa live que está sendo gravada e que sempre, e todas as nossas lives sempre estão disponíveis no nosso site, né? Ou no nosso canal do YouTube, sempre um dia ou 2 dias logo após a realização. Então, Gustavo, vamos começar com uma frase aqui do Vanderlei, né? O Vanderlei diz que a criação de oportunidades, né, para atuar em conselhos é uma atividade autoral, né? Ou seja, depende da iniciativa própria, né, do aspirante a conselho, né, ou de uma atitude ativa, né, de desenvolvimento de oportunidades, né? Então, vamos lá, face a essa larga atuação em conselhos, né, conta para a gente aí como que é essa atividade na prática, né, autoral, né, para poder alcançar uma posição de conselho. Muito boa pergunta essa. Eu acho que essa é uma colocação fundamental que o Passarella faz em diversos dos cursos de formação do Celint, mas particularmente lá no TCP, quando a gente está compartilhando isso com os participantes, a gente bate muito forte nessa tecla, porque é fundamental, eu diria, essencial, é indispensável
que cada um de nós entenda que não só na carreira de conselheiro, mas nas nossas carreiras profissionais como um todo, você tem que tomar as rédeas da sua própria carreira, da sua própria vida. Não dá para ficar posicionado como se fosse um passarinho no ninho, esperando a mamãe passarinho trazer a comida e botar na sua boquinha. Isso vai acontecer 1 em 1 milhão de vezes. E você não quer ficar esperando essa chance 1 em 1 milhão. Né? Você quer que as coisas andem mais rápido na sua vida. Então, daí a necessidade de você efetivamente tomar as rédeas, sair do ninho, voar, sem medo de cair, mas vai se machucar um pouco, e vai consertar, e vai errar, e vai aprender, e a sua carreira vai progredir. Tá? Você que tem que tomar as ações para fazer com que a sua carreira se desenvolva. Pô, Gustavo, eu não sei fazer isso, como é que faz? Pô, é para isso que a gente está aqui batendo um papo hoje. É para isso que o Celint tem o curso TCP. Existem algumas ferramentas, existem algumas metodologias, existem algumas posturas e posicionamentos e complementações das formações, né, que podem ser utilizadas para que a gente vá se adequando a esse comportamento, esse posicionamento, essa postura de tomar as rédeas das nossas carreiras, principalmente como conselheiros. Os conselheiros são sempre enxergados historicamente, né, como os sábios, né, como se fosse um oráculo, como se fosse o repositório da sabedoria e da experiência. E a gente tem que fazer jus a essa, vamos dizer assim, repercussão, essa reputação, desculpem, do conselheiro competente, né, e renomado que se preze. Então, a gente não pode ser um profissional que fique a reboque de alguma coisa, a gente tem que ser o condutor, e se é para ser o condutor, a gente tem que ser o condutor da nossa própria carreira também. Então, vamos lá. Gustavo, dá uma dica, né? Uma ou duas dicas aí, baseado na tua experiência, tá ok? Como é que foi o caminho para você alcançar os seus conselhos, né? Que você atua atualmente. Exceto, vamos deixar de fora esse que você conquistou via, né? As consultorias do Celint, né? Que foi nessa Uhum. empresa no Rio Grande do Norte, né? Mas as outras não, as outras foram um outro tipo de esforço, né? Divide conosco aí quais são esses esforços que você praticou. Sim, sem dúvida. Acho que é uma experiência rica para compartilhar. Eu acho que isso provavelmente vai trazer aí um certo calor para quem está talvez angustiado de saber não como começar, né? Então, assim, eu fiz o PFC, assim como a grande maioria de vocês aqui talvez já tenha feito ou pretenda fazer, e me planejava para fazer o Concertif. Mas quando eu fiz o PFC do Celint, a gente tem aquela sessão de mentoria de 1 hora com o Vanderlei Passarella no final, né? E naquela sessão de mentoria, ou antes da sessão de mentoria, o Passarella me desafiou, falou: Gustavo, vai lá e monta o seu plano de ação. Monta o que você acha que são os seus gaps de conhecimento, para você ir fechando esses gaps como conselheiro, e qual é a sua trajetória, seu planejamento estratégico, né? É outra maneira da gente dizer isso, né? E quais são as ações que você vai tomar para cumprir isso, os seus projetos e iniciativas estratégicas que tenham aderência com os objetivos que você quer atingir. Bom, eu sou bem mandado, né? Eu saí dali e fui fazer meu dever de casa. Aí fiz o meu dever de casa, identifiquei 2 ou 3 gaps que eu considerei que eram fraquezas que eu tinha, e uma delas era a transformação digital, na época. E eu voltei lá para a reunião de mentoria com o Passarella e falei para ele: mas Passarella, pô, fala-se muito em transformação digital, tem um zilhão de cursos aí na praça, todo mundo diz que sabe tudo de transformação digital, pô, mas como é que eu faço para efetivamente, né, cobrir esse gap? Aí foi muito simples, ele virou para mim e falou assim: corre atrás de ser mentor de uma startup, Gustavo. Corre atrás de ser mentor de uma startup, se enfia nesse meio do ecossistema de inovação. Você vai aprender voando, vai apanhar igual um cão, vai parecer que você está falando russo num primeiro momento, mas você aprende rápido e você vai pegar o gancho das coisas e vai aprender transformação digital fazendo. E assim eu Bom, fiz. só fazendo um adendo aqui, né, Gustavo? Quando você atua num conselho ou como você atua como mentor em uma startup, hands-on na veia, né? Hands-on na veia. Na época, eu não estava atuando como conselheiro, estava atuando como mentor, né? E tem as suas sutilezas, né, de diferença e de maturidade da startup. E assim eu fui. Agora, você não encontra uma startup ali na esquina e diz: eu quero ser seu mentor. Você é Uhum. desconhecido, você não é do ecossistema de inovação, como é que você faz? Eu fiz o meu dever de casa. Opa, tem um ruído de fundo aí. Opa, obrigado. Eu fiz o meu dever de casa, mais uma vez, arregacei as mangas e tomei as rédeas da minha carreira e comecei a fazer uma pesquisa de quais eram os potenciais caminhos que eu podia seguir. Depois de muito quebrar a cabeça,
eu achei uma associação, que é a associação onde eu hoje sou conselheiro, eu vou contar por quê, e entrei nessa associação de mentores de negócios voltado para o ecossistema de inovação. Falei, eu vou me meter nesse meio para participar do jogo, para aprender, para começar a aprender. E entrei nessa associação, comecei a participar das reuniões, e 8 meses depois, participando de um grupo de discussão no WhatsApp, outras lives e tudo, chegou ao meu conhecimento que a associação estava botando de pé o seu conselho consultivo, que só Uhum. existia no estatuto e nunca tinha sido colocado de pé, e que havia um grupo de trabalho interno para trabalhar isso. Eu falei, opa, é comigo mesmo. Mexi meus pauzinhos, achei quem era o líder do grupo, fui falar com ele, falei, eu quero participar porque eu tenho formação em governança, fiz o PFC, já estava fazendo Concertif nessa época, estava prestes a me certificar, né? Já tinha feito curso de outras instituições também de formação de governança. Falei, eu acho que eu posso contribuir. E assim fui, e contribuir para fazer a implementação de um conselho do zero numa Uhum. associação de pessoas físicas, de mentores de negócios, que, olha, é uma experiência que eu recomendo, tá? Uma das mais difíceis que eu já exerci na minha vida, mas eu recomendo super. Para encurtar a história, o conselho foi colocado de pé na Assembleia Geral de Associados e logo em seguida eu fui convidado a fazer parte do conselho pelos fundadores da associação. E ao ser convidado e ter aceito essa posição para ajudar a criar todas as rotinas do conselho, com toda a bagagem que eu tinha aprendido no Celint, vinha aprimorando no Concertif, fui convidado a ser vice-presidente e secretário do conselho, porque eu era o único ali que tinha ideia e noção das rotinas que tem que ser feita. Uma pauta anual, atas de reunião, convocação de reunião, estruturação da pauta, condução das reuniões e assim vai. Já se vão 2 anos nessa posição, 2 anos e um quebradinho, tá? E esse conselho está indo bem. Claro que poderia estar indo melhor, como qualquer conselho, a gente está sempre querendo mais, mas está indo muito bem. Já tivemos várias trocas de conselheiros, já tivemos entradas de conselheiros independentes e a associação vem se beneficiando muito desse processo. Gente, totalmente pro bono. Me consome um tempo danado para atuar nesse conselho, principalmente porque eu atuo como secretário. Sou eu que faço as atas de reunião, sou eu que monto a pauta anual, sou eu que monto a pauta mensal, sou eu que faço todas as conversas com os conselheiros, sou eu que providencio e coordeno todos os materiais prévios das reuniões, sou eu que faço isso tudo. Né? E onde é que eu aprendi isso? Com o Celint. Tá? Então, é uma experiência riquíssima e foi meu primeiro conselho pro bono, e no qual eu permaneço até hoje, porque eu não abro mão da experiência de ser secretário e de trabalhar numa instituição que é cheia de desafios e de necessidade de mediação entre os associados e entre os conselheiros. É um poço de aprendizados para mim a cada reunião e a cada momento que eu trabalho nisso. Logo em seguida, por estar trabalhando já no mercado do ecossistema de inovação e tal, meu nome começou a aparecer em LinkedIn, em posts, em lives, em participação em eventos. Comecei a encontrar velhos amigos. O que você anda fazendo da vida? Gente, o nome disso é networking, tá? Ah, eu Uhum. estou trabalhando com governança, etc. e tal. Pô, é mesmo, cara? Montei uma startup há um tempo atrás, eu queria te apresentar para o CEO, porque a gente está precisando lá renovar o nosso conselho, que nunca saiu muito bem do papel. Aí vamos embora. Fui conversar com o CEO, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, e depois de 2 meses de conversa, ele me contratou como conselheiro da empresa sediada nos Estados Unidos, sediada em Delaware. Então, eu sou conselheiro formal de administração da holding dele, sediada em Delaware, sujeito a todas as leis de Delaware. E, cara, como Uhum. é que assina um negócio desse, né? Fui atrás de advogado para saber aqui que eu estava exposto, tal, não sei o quê. Mas o trabalho na prática é uma startup. Cara, é uma farra, tá? Para não dizer outra coisa, é divertido. Você tem que encarar isso de forma divertida. Aprendo demais com isso tudo. Minha última rodada foi ficar fazendo programa de stock options e análise do cap table para saber como é que eu convenço os outros sócios, como conselheiro, de que o caminho do planejamento estratégico a seguir é esse. Faz parte do papel de conselheiro ajudar a fazer essas costuras. Nesse progresso, né, nessa evolução, cada vez mais o meu nome vinha aparecendo, me associei à ABC3, fui coordenador comercial do comitê da ABC3, que é a Associação de Conselheiros Consultivos Certificados, na época pelo Celint exclusivamente. Meu nome começou a ficar mais em destaque. Então, vocês veem a progressão? A progressão vai indo, a coisa vai crescendo, porque eu arregacei as mangas e meti a mão. E aí apareceu a oportunidade do Celint, publicou, eu me candidatei,
e entre, sei lá quantos candidatos, o Yuri, eu nunca soube quantos candidatos eram e nem quero saber, fui shortlisted, fui selecionado, fui entrevistado pelo CEO do grupo lá no Rio Grande do Norte e acabei sendo selecionado, eu e mais um colega, somos 2 conselheiros e mais o CEO da empresa nesse conselho, e esse é o meu primeiro conselho remunerado. Na startup eu tenho uma remuneração, mas é em equity, não é em cash no bolso. Então eu ganho equity se a performance for atingida, se a startup bater as metas num determinado tempo, né? É quase como se fosse um stock option, mas não é um stock option. Tá? Então, é investimento de tempo e recursos e massa cinzenta para ganhar alguma coisa na startup. Se ganhar, ganha um bolão, né? Se perder, perde tudo. Mas no conselho do grupo do Rio Grande do Norte que eu estou, sou remunerado e é um trabalho bastante desafiador, mas ainda assim um trabalho tradicional de governança. E eu acabei assumindo também a coordenação desse conselho para fazer o papel, não de secretário, mas a coordenação geral do conselho, fazendo mais um coaching do CEO e um coaching da secretária de governança, com a bagagem que eu já tinha aprendido na associação Pro Bono, que eu trabalhei 2 anos sem ganhar nada. Então, assim, essa é uma breve história para contar para vocês, e se me deixar, eu falo aqui durante 2 horas e ocupo a live inteira, mas para mostrar para vocês que, cara, tem que arregaçar as mangas e correr atrás. Não tem outro jeito. Se ficar parado esperando que apareça divulgação de vaga no WhatsApp e que você veja no LinkedIn alguma coisa, a probabilidade de sucesso é baixinha. Tá? E você tem que se destacar dentro do universo que cada vez mais tem mais profissionais e todos eles super competentes. Né? Então, se vocês quiserem ficar na média, eu não quero. Eu quero ficar acima da média. Então, eu arregaço as mangas e trabalho. Tá? Bom, Yuri, fala aí, que senão eu vou continuar falando aqui, Yuri. Vai lá. Justamente, estou esperando uma brecha aqui, uma hora que você faz um respiro aqui para eu entrar, né? Mas só fazendo algumas amarrações, até para que a gente possa entender que é um mundo, eu diria, eu costumo usar o termo que é um mundo rotariano, é um mundo maçônico, né? Mas na verdade o que eu quero dizer que é um mundo que tem seus limites, né? Tem as suas fronteiras, né? O Serente divulgou 10 posições de conselho esse ano, né? 3 dessas posições de conselho vieram de uma indicação do Gustavo Gonçalves para a BIMEM, né? Então, você vê como as conexões, né, geram conexões e geram oportunidades. Né? E o outro ponto, Gustavo, ouvindo a tua história, né, e aqui eu estava tentando fazer algumas ligações, eu não conheço um outro conselheiro que tenha atuado em entidades sem fins lucrativos, em startups e em conselho remunerado. Né? Ter feito essa trilha, né, essa trajetória, né? E especificamente você ainda está com os pés, né? Se você tiver 3 pés, você está um em cada canoa dessa, né? Uhum. Mas eu queria que se reforçasse um pouco a questão do networking, né? Você começou a dizer, né? Você deu uma passada muito rápida, né? Que a sua networking ela começou em alguma exposição no LinkedIn, em alguma Uhum. exposição perante as suas conexões sobre aquilo que Sim, você estava fazendo e, por consequência, alguns convites começaram a aparecer, né? Então, é vamos dar uma verdade. aprofundada nesse ponto aí, que eu acho que ele é importante. Legal. Eu acho que esse é um ponto principal para vocês tirarem aí como o que fazer, né? Depois que vocês ouvirem essa live, fala assim, o que eu faço agora na prática? Gente, networking. Networking, existem vários tipos de networking e o Vanderlei Passarella conseguiu consolidar isso de uma forma brilhante no material que ele compartilha lá no curso, no TCP, né? Lá no TCP, o Passarella divide 3 principais tipos de networking, tá? Um chamado de cluster, que é quando você se aproxima de associações, escolas de negócios, Rotaries da vida, clubes temáticos, clube de investidores anjo. No meu caso, eu me aproximei da ABMEN, da Associação de Mentores de Negócios, né? E por você fazer parte daquele grupo de pessoas, você começa a fazer parte daquele meio e ouvir o que está sendo dito e ser ouvido e ser visto dentro daquele meio. Conheci um monte de gente nova que expandiu assim exponencialmente o meu network, que já era grande, mas expandiu para diversas outras áreas de negócios e mercados profissionais
que eu não teria capacidade de atingir se eu não tivesse me juntado a esse cluster. Tá? Então, esse é um exemplo claro de network cluster. Tá? O outro exemplo que o Passarella cita no TCP é o cluster medium. Né? É quando você quer assim, pô, preciso achar alguém que me abra o caminho do ecossistema de inovação, para eu me aproximar das startups. Pô, mas eu não conheço o caminho, pô, mas eu tenho um amigo que é investidor anjo, eu tenho um colega de trabalho que está enfronhado nesse meio. Então, através dele, eu faço uma triangulação, por isso que é medium, né? E chego onde eu quero chegar, e eu peço ajuda a essa pessoa, falo, poxa, fulano, me ajuda a abrir portas, me ajuda a entrar numa reunião, me ajuda a participar de um evento, como é que eu faço, como é que eu não faço, o que você recomenda? Gente, medium network. Network não é só aquilo que está ao seu alcance direto, é o que está ao seu alcance através das pessoas que estão ao seu alcance direto, e aí você imagina a potencialização exponencial que isso tem. Você pode pensar em 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis de exposição, se você quiser chegar em alguém e ir costurando esse nível, igual uma água costura entre as pedras no rio, até chegar onde você quer. Dá trabalho? Dá, mas tem que arregaçar as mangas e fazer. Tá? Então, medium networking, você fazer isso através de terceiros. Exemplo, headhunters, escritório de advocacia, escritório de contabilidade, consultores, prestadores de serviços especializados, outros conselheiros, tá? Também fazem parte do medium networking, e vários outros exemplos. E existe o focus networking, é o terceiro tipo de principal networking. O focus é quando você olha exatamente para a sua rede. Né? Foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu fiz aquele meu dever de casa, que eu voltei e apresentei ao Passarella na reunião de mentoria depois do PFC. Eu peguei o meu LinkedIn, não sei se todos vocês sabem que dá para fazer isso, você pode solicitar o LinkedIn que ele baixe uma planilha Excel com todos os seus contatos. Demora lá algumas horas e tudo, e eles te Não mandam essa conhecia. planilha Excel no seu e-mail. Tá? E aí Fantástico. você pega essa planilha Excel no seu e-mail e trabalha ela fazendo filtros, meu amigo. Quem é empresário? Quem é que é CEO? Quem é que é VP? Quem é que é C-level? Quem é que é consultor? Quem é que é engenheiro? Vai pelo cargo, é um filtro. E o tipo das empresas? E o tipo dos mercados? E o tamanho da empresa? Cara, eu tenho quase 7.000 contatos no LinkedIn. Você imaginou o poder dos filtros que eu consigo fazer? O filtro fica enorme, aí você não sabe por onde começar na planilha. Mas aí eu tenho que ter um filtro que diga assim, cara, com quem que eu consigo ter acesso? E consigo ter intimidade para chegar lá e dizer assim, cara, estou trabalhando com governança. Porra, o que você acha? Como é que está isso aí na sua empresa, né? Você que é empreendedor e tal. E nessa, eu fiz um filtro lá da minha planilha inteira e selecionei uns 10 ou 15 caras com quem eu tive intimidade, homens e mulheres, né? E eu simplesmente pegava o telefone e ligava para o cara, ou então mandava uma mensagem de WhatsApp, eu mandava um e-mail dizendo, fulano, quanto tempo que a gente não se vê? Pô, o que você anda fazendo da vida? Vamos tomar um café? Vamos. Eu não liguei para o cara para dizer assim, oh, eu estou fazendo networking, precisava conversar contigo, que eu quero ocupar uma posição de conselho. Não é assim que se faz networking, né? Você convida para tomar um café, convida para bater um papo, o que você anda fazendo da vida, papapá. Pô, eu estou trabalhando com governança. E aí leva a teoria dos gatilhos debaixo do braço e ouve que o Opa, cara vai dizer, porra, o cara tem problema de sucessão, o cara tem problema de solidão do poder, o cara está com um desafio de entrada de novos sócios, o negócio dele está estagnado, então ele tem conflito entre os sócios. E aí você anota mentalmente aquilo, e no momento certo da conversa fala assim, pô, já pensou em implantar um sistema de governança, em ter um conselho que pode começar de uma forma estruturada, pequenininha, depois ir crescendo, tomando corpo? Não, nunca pensei nisso. Como é que é isso, Gustavo? Eu falei, pô, cara, estou trabalhando com isso, podia te ajudar. Olha só, vamos fazer uma reunião com um cara que conhece desse assunto? Pronto, gente, a porta está aberta. Tá? Então, focus networking, vai atrás dos seus próprios contatos. Pô, Gustavo, mas eu não conheço nenhum empresário. Ou vocês conhecem executivos que conhecem empresários. Então, ao invés de uhum. fazer focus, faz medium. Vai atrás dos seus executivos, vai tomar um café com eles, fala sobre o que você está fazendo, e eles vão dizer, pô, eu tenho um amigo que é empresário, primo da minha mulher está montando uma empresa, está lá com maior dificuldade, cara, eu vou te apresentar ele. Medium networking. Gente, não tem outro caminho mais eficiente, a meu ver, do que você utilizar o poder do networking para você abrir portas. Agora, uma observação importante. Networking é uma coisa que se faz de maneira descompromissada. Você não faz networking ligando ou fazendo contato para alguém pedindo emprego,
ou já jogando na mesa do cara alguma coisa que assuste ele. Fala assim, queria conversar contigo sobre montar uma governança na sua empresa. A primeira reação é do ser humano, é assim, né? Opa, peraí, o cara quer me vender alguma coisa. Não, não quero Uhum. vender, bicho. Eu quero tomar um café contigo, botar o papo em dia. E aí vai. E aí vai. Puxa o fio da meada, bota fogo no pasto e deixa o fogo pegar e bota fogo no parquinho depois. Tá? Então, é assim que se faz networking. E o mais legal é que o mundo é redondo. Vai chegar um dia que as pessoas que te ajudaram vão precisar da tua ajuda. E eles vão Uhum. virar para você e dizer, Gustavo, você pode me abrir uma porta na empresa tal? Tô precisando falar com o cara. Claro que eu posso. E faço com o maior prazer, sem cobrar nenhum FII, sem cobrar nenhuma comissão. Isso aí é trabalho colaborativo. É assim que o networking funciona, porque o mundo é redondo e todo mundo se ajuda mutuamente. Então, já digo logo para vocês aqui, tá? Quem está na minha rede, legal. Quem não está, me conecta no LinkedIn. Eu estou sempre disposto a ajudar. Não é só quem eu já pedi ajuda, não. A qualquer um. Tá? Então, fiquem à vontade para me acionarem o que vocês precisarem. É claro que eu tenho limitações de tempo, mas eu vou estar sempre disposto a ajudar, tá, pessoal? Vai lá, Yuri, de novo para Perfeito, você, senão Gustavo. eu falo Então, demais. vamos lá, perfeito. Você trouxe 2 pontos aqui, né? Quando eu fiz o TCP contigo, você não tinha contado da história da planilha do LinkedIn. Então, você já deu um upgrade aí, né? Depois que acabar essa live, você vai me ensinar como é que faz baixar essa ferramenta. O segundo Legal. ponto, né? Quando você se coloca à disposição, você está exercitando aquela máxima, né, do conselheiro, que é o momento onde a gente devolve à sociedade tudo aquilo que a gente recebeu. É isso aí. Nós temos 4 minutinhos aqui e temos 2 perguntas, Gustavo. Uma do Diga. Iquedo, né? O Iquedo, Uhum. ele fez o TCP contigo, turma 6, né? E ele Lembro? pede para você falar novamente a questão da conciliação da carreira do conselheiro com a carreira do executivo, né? Muito bom. Excelente pergunta, Iquedo. É óbvio que eu estou com 58 anos, é óbvio que quando eu tiver com, sei lá, 70 e muitos, 80, eu quero continuar trabalhando como conselheiro, e eu suponho que nessa etapa eu já não vou ser mais executivo. O executivo tem um prazo de validade, todos nós sabemos disso, né? Mas eu acho que a chave dessa resposta é transparência, honestidade. Assim que eu comecei a investir em governança, a primeira coisa que eu fiz foi compartilhar com o meu empregador. Eu estava investindo na minha carreira por conta própria para desenvolver uma terceira parte da minha carreira longeva como conselheiro. E que esta empresa, ou este grupo empresarial, ou os grupos por onde eu passei, porque não foi só um, foram vários nesse entremeio, iriam se beneficiar da minha formação como conselheiro e formação em governança, principalmente eu sendo o executivo head do Brasil, responsável pelos negócios. Eles teriam alguém mais preparado, mais responsável e tal. Então, o tempo todo eu só coletei thumbs up, porque eu fui transparente desde o início. E uma condição eu coloquei desde o início. É óbvio, pessoal, que eu não vou atuar em nenhuma área que seja conflitante com os negócios da empresa. Eu próprio vou ser o primeiro a refutar isso, e todo passo que eu der, eu vou submeter a vocês para conhecimento. E é assim que eu faço. Então, nos 3 conselhos que eu atuo hoje em dia, fora outras áreas onde eu atuo, fazendo mais networking também, e algumas outras atuações, todos eles são de ciência dos meus empregadores e do empregador atual. E tem a aprovação formal, não é só verbal, não, de todos eles, para que não haja conflito de interesses. Tá? Então, essa é a minha contribuição para você e é o que eu recomendo para todo mundo. Vai lá, Yuri. Bacana, Gustavo. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário do Fernando Ventura, né, dizendo que a questão da networking é uma aquisição, né, um processo de aquisição de conhecimento, de foco, né, de ação na construção da carreira de conselheiro. Isso, isso. É isso aí. Gente, o conselheiro não é um super-homem, tá? Muita gente tem a ideia de que o conselheiro é efetivamente aquele oráculo que eu falei lá atrás e que sabe tudo, mas não é. Tá? Não existe aquele conselheiro que sabe tudo de todos os assuntos. Você tem as suas fortalezas e você tem as áreas que você conhece bem e você tem sempre algumas fraquezas. Tá? Onde você tem fraquezas e você precisa atuar como conselheiro, e você precisa ter aquela visão ampla no meio da reunião de conselho, peça ajuda. Utilize o seu networking. Então, você vai para uma situação, você está numa empresa que tem uma encrenca financeira grande, e aí tem lá mecanismos financeiros complexos, acione um colega seu do seu network que seja, que tenha sido um CFO, e vai bater um papo com ele e fala, fulano, me ajuda aqui, cara.
Eu não sou financista. Eu, gente, não sou financista. Eu sou engenheiro mecânico. Conheço finanças, fiz pós-graduação em finanças, mas não sou CFO. Então, às vezes, eu peço ajuda. Tá? Então, o Então, networking não é só para então, conquistar, é para trabalhar como conselheiro. então para Tá? fazer esse trabalho de equity na startup, você teve que estudar e pedir ajuda. Com certeza, Não não tem a menor tem, dúvida. é muito complexo o assunto. Advogados, para eu poder saber quais são os termos dos contratos, e fui atrás de leis de Delaware. Quem é um advogado amigo meu que pode me ajudar sem me cobrar 1 hora de advogado? Entendeu? Me ajuda Verdade. aqui que depois um dia eu te ajudo lá. Cara, é assim que você faz. Networking, gente. Networking. E, ó, arregaçar as mangas e trabalhar. Perfeito, Gustavo. Brigadíssimo aí pela sua doação de tempo, né? Foram 30 minutos aí de bastante conhecimento, né? E eu tenho certeza que todo esse público que está aqui pode te contactar fora da live aí que você vai ajudar. Sem dúvida. Estou à disposição lá no LinkedIn. No LinkedIn tem o meu telefone celular, que é o meu WhatsApp. Então podem usar lá e me mandar mensagem caso queiram. Tá? Bacana, Gustavo. Faça a sua despedida aí, você me devolve que eu faço o encerramento da live. Bacana. Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença, né? Hoje a gente está aqui com 45 pessoas. É uma honra, na verdade, ter uma audiência tão grande. E para mim é com muita satisfação que eu compartilho essa minha história. Não porque a minha história seja correta e seja bonita, mas porque eu acho que é um exemplo prático do que cada um de vocês pode fazer. Tá? E não tenham medo de errar. Você erra, usa o erro como aprendizado e faz de novo e acerta. Tá? Então, essa é a minha recomendação final para vocês. Obrigado, Gustavo. Bom, a formação TCP, né, que é o objeto dessa live, ela acontece no dia 13/5, é um sábado, das 8 às 13 da manhã, completamente online. Né? Enfim, e a próxima live, no dia 5/4, né, eu e Candice Fernandes vamos estar aqui com vocês falando sobre o currículo do conselheiro, é um assunto super demandado aqui no Silint, né? E a carta de apresentação do conselheiro, né? Ela é diferente ou ela é igual à do currículo ou à carta de apresentação do CEO, né? Então, esse assunto que nós vamos explorar na próxima live, no dia 5/4. Obrigadíssimo pela presença de vocês, assim, foi super bacana ter esse público fantástico aí de mais de 40 pessoas e a gente se vê na próxima live. Obrigado, gente. Obrigado a Boa todos, noite, pessoal. pessoal. Boa Até noite. Um mais. abraço para Tchau. todos. Abraço, Tchau, tchau. obrigado. Boa noite. Abraço.